Bom, boa noite a todos. Nós estamos aqui para apresentar o programa de mestrado em Políticas Públicas de Governo da Fundação Getúlio Vargas, aqui de Brasília, Distrito Federal. Eu vou fazer uma apresentação sobre o mestrado e, na sequência, os nossos professores vão falar um pouco da pesquisa que eles desenvolvem, dos cursos que eles ministram aqui na Fundação. Então, o mestrado em Políticas Públicas de Governo obteve reconhecimento pela portaria 485, maio de 2020, do Ministério da Educação. E gostaríamos de reiterar que todos aqui que estão presentes concordam em participar do evento de forma espontânea e, com isso, vão autorizar o uso da sua imagem para a transmissão que ficará disponível posteriormente nos canais oficiais da Fundação Getúlio Vargas. A primeira coisa que a gente precisa conversar sobre o mestrado é que nós temos aqui uma infraestrutura muito boa para o desenvolvimento de pesquisas, para o desenvolvimento de estudos. Basicamente, nós temos um grande auditório onde nós podemos sediar eventos nesse auditório, podemos sediar uma série de apresentações de grande porte. Nós temos laboratórios, então muitas aulas que precisam de utilizar computadores e precisam utilizar tecnologia da informação, tecnologia de informática, só podem ser dadas nesses cursos, nessas áreas onde você tem uma série de computadores de última geração.
Nós também temos áreas de estudos grandes, onde as pessoas podem se juntar, fazer trabalhos, estudar em parceria com os alunos, podem se juntar, inclusive com os professores. E nós temos uma biblioteca não apenas física, mas nós também temos uma grande biblioteca virtual, onde nós temos muitas referências que os alunos podem consultar. Então, isso é um diferencial extremamente importante. Além disso, nós temos salas de aulas modernas. Nós temos aqui uma série de salas de aula que foram reformadas, inclusive, recentemente, com quadros de última geração, onde você pode utilizar os quadros de forma interativa com os alunos, o que faz com que as aulas se tornem cada vez mais dinâmicas e interessantes para o aprendizado. O objetivo do... Só para lembrar que a tarja preta acho que está atrapalhando um pouquinho. Acho que daria para... Obrigado. O programa de mestrado em políticas públicas, ele procura contribuir para essa construção de um Brasil melhor governado, mais desenvolvido e mais justo para toda a sociedade. Então, o objetivo é formar líderes que possam pensar políticas públicas, que possam aderir aí às necessidades dos nossos cidadãos, aplicando métodos de gestão pública que estão na fronteira do conhecimento. Então, esse é um diferencial aqui da fundação, da nossa escola, Escola em Políticas Públicas e Governo, que a maioria dos professores estão todos na fronteira do conhecimento, discutindo métodos e aplicações para resolver problemas importantes aí para a sociedade. O nosso objetivo, então, é formar lideranças atuais e futuras, mestres conectados aí que a gente chama de avanço acadêmico global. Nós temos uma série de mudanças ocorrendo no mundo inteiro, a gente está acompanhando essas mudanças e elas são importantes para que a gente possa desenvolver trabalhos que tenham impacto social relevante no Brasil. Pesquisadores capazes de focar em pesquisa, com aplicação direta às necessidades reais e prementes dos cidadãos. Nós já temos alguns alunos que já estão em fase de formação, fase de finalização do curso, desenvolvendo suas dissertações. Eu vou mostrar um pouco os trabalhos que eles já desenvolveram. A nossa estrutura curricular, nós temos 8 disciplinas obrigatórias, 4 eletivas, a gente tem algumas atividades complementares, e o mestrado, ele, ao final, o aluno desenvolve aquilo que a gente chama de uma dissertação, ele defende essa dissertação perante uma banca, onde ele apresenta as suas ideias, ele desenvolve um trabalho onde ele busca responder uma pergunta interessante. As disciplinas obrigatórias, a primeira é teoria de administração pública, metodologia de pesquisa, para discutir como fazer pesquisa. Nós temos uma disciplina em políticas públicas e uma outra para discutir metodologias, decisões baseadas em evidências, que está muito em evidência hoje em dia, basicamente como pensar políticas públicas usando evidências e não apenas, vamos dizer assim, os achismos que muitas vezes são utilizados na hora de tomar decisão. A gente tem 2 seminários de pesquisa, onde os alunos são expostos a uma série de pesquisas que vêm sendo desenvolvidas, eles veem como que as pesquisas são desenvolvidas por uma série de pesquisadores. Nós tivemos já vários pesquisadores importantes, não apenas do Brasil, mas do resto do mundo, apresentando seus trabalhos aqui, numa série de webinários que são realizados aqui pela Fundação. E nós também temos 2 disciplinas de pesquisa aplicada, onde os alunos vão discutir as suas próprias pesquisas, vão desenvolver pesquisas com auxílio dos professores. Os alunos podem também escolher disciplinas que a gente chama de eletivas. A gente tem 2 linhas, uma linha em políticas públicas, outra linha em governo. A gente tem uma série de disciplinas que são ofertadas em cada uma dessas linhas. Essas disciplinas não são, não são, vamos dizer assim, não é apenas essas disciplinas, nós estamos oferecendo mais disciplinas, a gente está pensando novas disciplinas, então elas vão, vamos dizer, a gente vai desenvolvendo o curso ao longo do tempo e as novas disciplinas podem surgir. Isso aqui é um exemplo de algumas disciplinas que a gente tem oferecido aí nos últimos 2 anos. Então, a gente tem desenvolvimento sustentável, economia comportamental, aplicações para políticas públicas, federalismo, teoria dos jogos, políticas públicas, como pensar desde tipologia até o controle
das políticas públicas. Então, essa é um exemplo, né, de algumas disciplinas da linha 1 e outras disciplinas da nossa linha 2 em governo seriam orçamento público, transformação inovadora em programas e organizações e instituições públicas, transparência em governo, processo de organização pública, bem como estrutura, instituições públicas e a teoria dos jogos para a ciência política. Nós também temos algumas eletivas comuns, então nós temos a disciplina de economia da educação, nós temos um módulo internacional, nós acabamos de oferecer um módulo internacional em parceria com instituições estrangeiras, que foi muito bem sucedido, alguns alunos tiveram uma participação muito importante nesse módulo, onde os alunos estudam com alunos de outras instituições pelo mundo, então eles têm uma exposição aí a toda uma discussão internacional bem importante sobre problemas que estão surgindo pelo mundo e como desenhar políticas para resolver. Nós também temos cursos em macroeconomia, principalmente estudos macro de políticas públicas, e também seminários temáticos, e ao final também temos disciplinas, a gente pode oferecer disciplinas mais quantitativas, como estatística ou inferência causal. Então, basicamente, essas disciplinas elas vão depender muito da demanda dos alunos por essas disciplinas. Então, se tiver, por exemplo, demandas por disciplinas mais quantitativas ou mais qualitativas, como o grupo de professores é relativamente grande, muito espalhado em diferentes áreas, é possível ofertar uma grande gama de disciplinas e atender muitos alunos, né? O aluno também poderá cumprir 2 créditos naquilo que a gente chama de atividades complementares. As atividades complementares elas são várias, então existem oportunidades, seja de publicar artigos, participação em eventos científicos, participação em grupos de pesquisa, monitorias, estágio docência e outras atividades acadêmicas que ele pode participar. Ao final, depois de passar por essa fase, então, o curso é estruturado. Primeiro, o aluno faz as disciplinas obrigatórias, depois ele faz uma série de disciplinas eletivas, já pensando em métodos e perguntas interessantes que ele possa desenvolver na sua tese. E, ao final, ele vai elaborar uma dissertação, que é uma pesquisa que é realizada pelo próprio aluno, sempre sob supervisão do orientador acadêmico. Essa dissertação de mestrado, ela é desenvolvida, então, pelo aluno com a supervisão do orientador, e ela vai ser defendida perante uma banca. Essa banca é pública e ela vai ser composta de 3 professores. Um deles, o próprio orientador, um professor convidado da própria escola e um membro externo à nossa escola. E após esses procedimentos e o cumprimento dos créditos, o aluno pode, então, entrar com o pedido para concluir o mestrado e obter o título de mestre em políticas públicas e governo. Então, na soma, o aluno tem, ao final, 34 créditos dentro de um prazo de 23 meses. Esses aqui são alguns títulos das dissertações. Nós temos, então, várias dissertações que vão estar sendo defendidas agora, no mês de junho. A gente tem o uso da tecnologia na formulação de políticas públicas voltadas à prevenção e ao combate à violência contra a mulher. Violência doméstica, um desafio para os formuladores de políticas públicas. Então, são 2 trabalhos discutindo a questão da violência doméstica e o uso de políticas públicas para combater esse problema que aflige não só o Brasil, mas como muitos países pelo mundo. A participação do setor empresarial no processo de formulação de políticas públicas, de forma a melhorar o ambiente de negócios, estudos sobre os determinantes do abismo digital no Brasil, monitoramento e ação de políticas públicas, análise comparada de bolsas de doutorado pleno no país e no exterior, concedidas pela CAPES, a influência do controle na percepção de colaboradores do setor público, o processo decisório militar e economia comportamental. Então, vocês já viram, a gente tem uma disciplina de economia comportamental, então a gente já tem uma dissertação que está usando aquela metodologia para desenvolver uma tese. E boa parte dessas dissertações estão usando essas ideias que os alunos aprenderam nos cursos, seja nos cursos obrigatórios, seja nos cursos eletivos, para desenvolverem teses nas quais eles vão poder contribuir aí para o debate e formar um conhecimento importante para o desenvolvimento de políticas públicas importantes para melhorar
o nosso país. E, ao final, a construção de agenda da reforma administrativa no país após a crise fiscal de 2015 e 2016. Esses são exemplos de dissertações que estão sendo discutidas, vão ser defendidas agora, nos próximos meses, e nós temos mais outros exemplos de dissertação, mas é só um exemplo aqui para mostrar algumas dissertações que estão sendo defendidas aí pelos nossos alunos. As nossas aulas, elas são presenciais, elas ocorrem nas sextas-feiras, entre as 9 e as 12h40, entre as 2 e as 5h40. Então, em geral, o curso é todo estruturado de forma que os alunos usem a sexta-feira para poder realizar seus cursos, e pode haver aula ou aos sábados ou no período noturno durante a semana. Isso vai depender sempre da disponibilidade do corpo docente e dos alunos que possam estar interessados nessas disciplinas. A gente já teve disciplinas, por exemplo, terças e quintas à noite, uma disciplina que é mais ou menos 1h30 cada um desses encontros, e os alunos puderam fazer essas disciplinas e também cursar algumas disciplinas às sextas-feiras. Então, é relativamente flexível, mas sempre de forma que às sextas-feiras é o horário reservado para o curso, e podem haver outros cursos desde que haja demanda aí por parte dos alunos. Nós temos uma programação trimestral, então, em geral, são 9 encontros por cada trimestre, e o local das aulas é na unidade aqui da FGV Brasília. O prazo de conclusão do programa é de 23 meses, desde a aprovação no processo seletivo, quando você entra no curso, primeiro dia de aula, até uma defesa pública da dissertação do mestrado. Nós temos no nosso site o que a gente chama de perguntas frequentes, né? Então, a gente responde uma série de perguntas, e algumas são muito frequentes por conta aí da pandemia e do processo da pandemia. No momento, as aulas para as turmas vigentes do mestrado, elas não estão sendo ministradas remotamente, isso devido à pandemia. Então, o processo seletivo para a próxima turma está aberta e não há previsão ainda para retorno presencial. Na realidade, nós entendemos que o segundo semestre deve ser no modo online e deve ser no modo online, e se houver algum tipo de volta, ainda serão aulas híbridas, ou seja, pessoas que precisam assistir os cursos de forma online continuarão assistindo os cursos de forma online. Eventuais mudanças no cronograma do edital e das aulas, em virtude da pandemia, podem ocorrer, mas eles são sempre publicados por meio de errata ao edital e atualização daquilo que a gente chama de nosso calendário acadêmico. E as aulas? Se aulas online, ocorre diminuição do valor da mensalidade? Então, isso é uma pergunta que a gente, de vez em quando, recebe. E a ideia é que os cursos, nossos cursos não são EAD, ou seja, os professores não gravam aulas e essas aulas são mantidas para que os alunos assistam. Os cursos são todos síncronos, ou seja, você assiste a aula do professor, você vai conversar com o professor durante a aula, vai poder tirar suas dúvidas, discutir com o professor durante a aula. Então, basicamente, essas mensalidades, nós usamos as mensalidades para manter os custos com o corpo docente altamente qualificado e ter essa estrutura tecnológica para proporcionar cursos de altíssima qualidade. A gente pode até, eventualmente, oferecer bolsas, que elas vão estar sempre previstas em edital. No momento, nós não temos bolsas, e pessoas que precisam de bolsas entram com pedido junto ao programa, que onde vai ser feita uma avaliação e vai tomar uma decisão com relação a esses pedidos. As entrevistas vão ser realizadas remotamente? Sim. Devido à pandemia e restrição das atividades presenciais, todas as entrevistas vão ser realizadas remotamente agora do nosso processo seletivo. Como é que estão acontecendo as aulas remotas? As aulas remotas do MPPG ocorrem sempre ao vivo, no mesmo horário em que ocorreriam as aulas presenciais, por meio da ferramenta Zoom, e auxílio de o que a gente chama de um ambiente de aprendizagem. Nós chamamos de e-class, onde o professor pode baixar uma série de atividades, ele pode passar uma série de trabalhos, pode passar, inclusive, artigos, para que os alunos possam ler. E dentro desse ambiente, os alunos vão ter acesso a uma biblioteca virtual, que é muito, muito grande, tem muita informação na biblioteca, então realmente não falta material bibliográfico para que os alunos possam
preparar suas ideias e preparar seus estudos. Um dos grandes diferenciais aqui da Fundação é o nosso corpo docente. Então, nós temos um corpo docente extremamente preparado, um corpo docente ponta no país, todos são expoentes em suas respectivas áreas. Eu sou Benjamin Tabac, eu sou doutor pela Universidade de Brasília, eu dou o curso aqui de Economia Comportamental e trabalho muito com essa ideia de como usar insights comportamentais para aprimorar, basicamente para repensar a eficácia das políticas públicas. Então, vários alunos já estão defendendo dissertações nessa área, que é uma área bastante estimulante. Nós já temos vários PhDs, doutores em economia, que ganharam prêmios Nobel com essa área, então, realmente, é uma área extremamente estimulante para se discutir políticas públicas. Nós temos o professor Carlos Pereira, que é PhD pela Universidade de Oxford. Nós temos o professor Edson Kondo, que é PhD pela Universidade de Harvard, e o professor Eduardo Green, que é doutor pela FGV e a ESP. O professor Kondo, além de ser professor, ele é o nosso diretor, ele é o diretor da Escola de Políticas Públicas e Governo. Então, eu passo a palavra para o professor Kondo, para que ele possa falar um pouco sobre a sua experiência. Muito obrigado, professor Benjamin. Boa noite. Meu nome é Edson Kondo, como foi apresentado pelo professor Benjamin. Estou como diretor da Escola de Políticas Públicas, que nasceu 2 anos atrás com o curso de mestrado. Nós temos também um curso de graduação em Administração Pública, temos também um mestrado e doutorado em Economia, e estamos nesse processo estabelecendo a escola e crescendo. Vocês todos devem conhecer a Fundação Getúlio Vargas, mas só para reforçar, a Fundação Getúlio Vargas está classificada no ranking das think tanks como a 3ª melhor do mundo. Isso é o resultado de um estudo que é feito anualmente pela prestigiosa Universidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos, e eles analisam anualmente cerca de 8.000 instituições, 8.000 think tanks pelo mundo. Então, a Fundação Getúlio Vargas se estabeleceu como 3ª no mundo. Ela é, por 5 anos, considerada a mais bem administrada do mundo, é a 1º lugar em todos esses anos. Então, e como o professor Tabac já estava falando, um dos fundamentos da Fundação Getúlio Vargas é ter professores de excelência. O professor Benjamin é muito modesto, né? Mas ele hoje está no ranking como o 4º economista mais produtivo do país. No ano passado ele estava em 2º. No topo desse ranking isso varia um pouquinho, mas o professor Tabac é uma das pessoas mais brilhantes que nós temos. Nós temos outras pessoas brilhantes que elas estarão falando, geralmente elas são humildes, né, modestas e acabam não dizendo, mas uma coisa que é certa aqui na nossa instituição, todos os professores têm não só grande projeção nacional, mas têm uma rede ampla internacional, ou todos estudaram fora, ou têm parcerias muito fortes com o exterior, e com universidades de ponta. Vocês podem ver, né? O professor Benjamin já falou um pouquinho, mas no ano passado nós fizemos um programa com 4 universidades, o IES da Espanha, o Shizenka do Japão, a SOIO da Índia e a Fundação Getúlio Vargas, com estudantes de 25 países, 81 estudantes, e por 12 semanas esses estudantes debateram com ex-presidente do New York Times, o diretor-geral da BBC da Inglaterra, com o assessor do Papa Francisco, com grandes personalidades como John Elkington, como a diretora da Greenpeace. Então, nós tivemos debates pelo mundo todo e nossos estudantes terão a oportunidade, esse programa continua, então todo ano nós teremos essa oportunidade de estar debatendo. No ano que vem teremos 10 instituições internacionais, universidades internacionais participando, Singapura, Coreia já estão inseridos, provavelmente México também, mais outra universidade dos Estados Unidos. Então, essa rede internacional
é uma coisa muito forte na nossa instituição. Todos os professores têm uma forte rede internacional e todos vocês, invariavelmente, todos os professores daqui falam 2 línguas, o português, uma língua estrangeira, pelo menos, né? Tem professores que falam mais línguas. Então, o nosso compromisso com a excelência é completo, então, e ficamos aguardando vocês para que vocês possam estar conosco. Eu não falei de mim ainda, mas rapidamente, né? Minha formação foi na Universidade de Harvard. Já trabalho muito com avaliação de políticas públicas. Trabalhei no governo, fui membro do conselho do CNPq, também fui representante brasileiro no grupo de especialistas da OCDE para indicadores de políticas de ciência e tecnologia. Já trabalhei nas Nações Unidas também, trabalhei na Universidade de Tóquio, Universidade de Tsukuba, no Japão, e trago aí essa experiência em avaliação de políticas públicas para a nossa escola. Minha disciplina se chama Inovação em Organizações Públicas, então, todos que estiverem interessados, estou à disposição, e essa é uma apresentação bem rápida. Estamos muito contentes e esperamos aí a presença de vocês, tá? E colocamos à disposição para qualquer informação. Muito obrigado, professor Benjamin. Obrigado, professor. Nós ainda continuando aqui no corpo docente, nós temos também o professor Fernando Abruzzo, doutor pela Universidade de São Paulo, a professora Gabriela Lota, doutora pela Universidade de São Paulo. Nós temos o Gil Riela, PhD pela Nova York University, e o Júlio César de Aguiar, PhD pela Universidade de Aberdeen. Gil, eu vou passar a palavra para você. Você podia falar um pouco de você e, na sequência, o Júlio também fala um pouco dele. Boa noite a todos. A minha internet está um pouquinho instável. Espero que eu consiga ser ouvido. Como está escrito aí na tela, eu fiz meu doutorado em economia na New York University. E até 2016 eu era professor do departamento de economia da UNB. Em 2016 eu mudei aqui para a Escola de Políticas Públicas e Governo da FGV. E cada vez que a gente tem essas apresentações, eu fico mais feliz de ver que a gente está recebendo mais uma turma, que a gente está tendo cada vez mais alunos, né? Me dá uma satisfação muito grande ver o sucesso da escola. A minha área de pesquisa em microeconomia chama Teoria da Decisão Individual. Geralmente eu falava um pouquinho de algum trabalho que eu estava fazendo, mas agora, finalmente, a gente tem esses alunos completando os trabalhos aqui. Acho que é legal discutir um pouquinho o trabalho de um dos alunos aqui, que eu estou orientando, para a gente ver o que né, para vocês poderem ter uma ideia do que vocês serão capazes de fazer ao terminar o mestrado. Então, um dos meus alunos, tem 2 grupos de alunos, mas um deles é esse que está trabalhando está fazendo aquele trabalho do devedor costumais. Qual que é o problema ali? E é um trabalho bem aplicado, que vem de um problema que eles estavam atacando lá onde ele trabalha mesmo. Tem esses devedores costumais, e eles vão oferecer acordos para esses devedores. Você paga isso aqui e a dívida encerra. Mas qual o problema aí? Quando você faz isso, você tem um problema chamado, né, em microeconomia, de seleção adversa. Né? Imagine que você tem lá um devedor. Alguns desses devedores, eles vão acabar pagando essa dívida, ou porque eles acham que é moralmente necessário pagar a dívida, ou porque o caso contra eles é muito forte. Se você acioná-los na justiça, você vai acabar conseguindo receber aquele dinheiro. Outros, você já tem uma chance muito menor de conseguir reaver aquele dinheiro se você tentar acioná-los na justiça, e eles também não têm nenhuma inclinação a pagar essa dívida. Só que aí você oferece esse acordo. Quem é que aceita esses acordos de pagamento? O cara que sabe que não vai ter que pagar lá no futuro, ele só vai aceitar o acordo se você oferecer um acordo muito bom para ele pagar muito pouco. Já aquele cara que iria pagar lá no futuro, ele sabe que ele vai ter que pagar bem mais, então ele aceita um acordo muito mais favorável para você que está fazendo a cobrança. Então tem uma seleção adversa muito grande. Só aceita o acordo quem já ia pagar. Você só vai conseguir fazer acordo com aqueles devedores de quem você ia conseguir receber o dinheiro de qualquer forma. E aí, como que você conserta isso? Tem várias ferramentas,
E é isso que a gente está estudando agora, né? Não vou me alongar muito aqui, mas né, mas na literatura de microeconomia as ferramentas são chamadas de sinalização, a outra, eu não sei a palavra em português, chama screening. Então a gente está começando a analisar esses modelinhos aí com esse aluno. Então, só para ilustrar o tipo de coisa que, né, o que a gente estuda aqui vai permitir vocês analisarem aí no futuro. Acho que é isso, então espero que vocês estejam conosco aí no próximo semestre. Eu passo aí a palavra para o professor Júlio César, então. Obrigado, Júlio. Obrigado. Opa, pode falar, professor Tabaque? Não, pode falar, Júlio. Beleza, então vou agradecer aos dois, o professor Tabaque e ao professor Gil aí pela introdução. Bem, eu sou Júlio César de Aguiar, eu sou bacharel em Direito, mestre em Filosofia e tenho 2 doutorados, um no Brasil e o outro, como está dito ali, na University of Aberdeen, na Escócia. E, bom, a minha disciplina aqui no mestrado é Metodologia da Pesquisa Científica. Como disciplina eletiva, agora no trimestre passado, eu lecionei também orçamento público a partir de um viés que é uma nova teoria que está sendo bastante debatida agora, que é a teoria monetária moderna, que vem trazendo aí alguns desafios importantes para o mainstream da teoria das finanças públicas. Então, eu tenho, enfim, também alguma experiência no serviço público, nada menos do que 20 anos na Procuradoria da Fazenda Nacional, sendo que desses 20 anos, 16 deles trabalhando na consultoria do Ministério da Economia, na área de finanças públicas. E antes de estar na Procuradoria da Fazenda, eu também trabalhei na assessoria do secretário de Fazenda de Goiás, na área de planejamento estratégico. Então, bom, eu tenho vários interesses, né, ao longo dessa história, que vão desde a teoria dos sistemas, autopoético de Niklas Luhmann, passo um pouco também pela área de análise econômica do direito, tive várias parcerias, inclusive com o professor Tabaque, a análise comportamental e análise econômica comportamental do direito. Ultimamente, resgatando até um interesse meu ao longo de toda essa história, que é a questão do conhecimento, eu venho trabalhando com teoria da argumentação e retórica. Por quê? Principalmente porque e aliás, eu acho que esse é um momento que eu também estou muito feliz de ter vindo para cá, trabalhar com o governo, porque eu acho que é um momento em que nós estamos aí num processo de mudança de paradigma da discussão sobre o governo. Quer dizer, nós tivemos aí, na década de 1990, uma importante mudança também de paradigma, que foi daquele paradigma antigo, né, mais jurídico, burocrático, né, da administração pública. Nós, então, incorporamos, né, nessa nova discussão que surgiu naquela época, muita coisa da administração privada, tentando incorporar valores, métodos, enfim, comportamentos aí, ligados a mais à ideia de eficiência, eficácia da administração pública. E hoje eu entendo que esse paradigma ele já vem sendo forçado a incorporar novas realidades. E dentro dessas realidades, a que mais me fascina e que eu tenho tentado estimular nos meus alunos é exatamente a questão da incerteza e do problema do conhecimento. Todos vocês devem estar vivendo isso daí, ou seja, aquilo que a gente considerava como conhecimento dado, exato, né, ele hoje está sendo objeto de questionamentos em função aí das novas mídias, enfim, em função da polarização política, vários fatores aí que têm colocado essa discussão na ordem do dia. São as fake news, são a pós-verdade, então essas coisas todas me fascinam e, mais importante de tudo, elas estão diretamente ligadas à questão do governo, ou seja, tomar decisão governamental, tomar decisão nas políticas públicas em meio a tanta incerteza, sem aquela segurança que se pensava haver nas fontes de conhecimento, eu acho que então, um grande desafio, e eu tenho estimulado isso nos meus alunos, principalmente na disciplina de metodologia, mas também no enfoque heterodoxo que eu dei aí ao curso de orçamento e finanças públicas.
Detalhe, só para encerrar, falando um pouco aí do programa, né? Eu queria falar um programa. Eu tenho visto, né, eu acho que existem dois grandes modelos aí extremos de programa. Um seria, eu estava pensando, eu sou músico também, né, uma coisa meio canto gregoriano, né? Então todo mundo cantando o mesmo tema em uníssono, né, e tal. Eu acho que aqui o nosso programa se parece mais com uma banda de jazz, entende? Nós temos um tema, nós temos uma área em comum, né? A gente procura manter o ritmo, mas a gente tem muito espaço também para solo. Então, como disse o professor Tabaque, todos somos solistas e, sem modéstia à parte, excelentes solistas, e convidamos você também a entrar nesse grupo e, à medida que for desenvolvendo o seu trabalho, também mostrar o seu talento e a sua criatividade. É isso. Boa noite a todos. Obrigado, professor Júlio. Nós também temos aqui o professor Kaysor Beltrão, doutor pela Princeton University, o professor Lisandro Lui, doutor pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, também coordena nossos webinários, então a gente convida todo mundo a assistir os webinários. O Lisandro pode falar um pouco sobre isso também. E a Lisiane Meira, doutora pela PUC de São Paulo. Professor Lisandro, vou passar a palavra para você e, na sequência, a gente passa a palavra para a professora Lisiane, falar um pouco aí da sua pesquisa. Professor Lisandro, está na sala ou não? Ele está, mas parece que... O som não está saindo, professor Lisandro. 1, 2, 3. Vocês me... Agora sim. Boa noite a todos. Meu nome é Lisandro Lui. Sou doutor em Sociologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Tive uma grata experiência de trabalho no Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, do Ministério da Economia, por alguns anos, e componho o quadro docente da Fundação Getúlio Vargas desde o ano passado. Atualmente, eu ministro a disciplina de seminários de pesquisa e tenho, no futuro, intenção de ministrar outras disciplinas voltadas à área de análise de políticas públicas, policy design. Eu vi que uma das perguntas que fizeram, se há alguém que trabalha com tecnologia, com os impactos da Lei Geral de Proteção de Dados, sim, inclusive atualmente eu estou orientando uma mestranda que trabalha sobre de que forma os municípios estão coordenando a sua governança de dados, de que forma a LGPD tem tido efeito, impacto nos entes municipais. Também oriento uma pesquisadora, uma mestranda, na área dos estudos sobre judicialização das políticas públicas. De forma mais geral, me interesso por temas como federalismo, cooperação intergovernamental, governança, policy design, cidades inteligentes, governança metropolitana. Na semana passada, tive a grata alegria de receber da Revista Brasileira de Ciência Política um aceite de um artigo meu. Eu estou trazendo para o Brasil a discussão sobre o policy design, uma discussão que atualmente tem sido muito restrita ao universo norte-americano e europeu. E estamos, eu e uma professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a doutora Luciana Leite Lima, a gente está inaugurando esse campo de estudos, essa área de estudos no Brasil. E também sou membro pesquisador do Latin American Center da Universidade de Oxford, também pesquisando na temática sobre governos locais, governança interfederativa. E, além disso, para os alunos um pouquinho entenderem a dinâmica interna de uma escola, também tenho parceria com meus colegas, estou desenvolvendo um estudo com o professor Benjamin Tabaque, relacionado à área de financiamento internacional dos municípios brasileiros, de que forma os municípios acessam recursos de órgãos como o Banco Mundial, o BID e assim sucessivamente. Então, vocês entrando na escola, vocês vão estar inseridos num circuito de pesquisa e debates altamente moderno e altamente dinâmico, e vai ser uma alegria receber a todos. Professora Lisiane, por favor. Boa noite, muito obrigada. Bom, uma satisfação estar aqui.
nesse Open Day, e como já comentaram demais, vendo, né, se iniciar mais um processo, mais uma turma e esse sucesso. Eu sou doutora pela Universidade Católica de São Paulo, tenho mestrado e especialização na Universidade de Harvard. Minha área principal é tributação e comércio internacional. Tenho experiência de muitos anos em governo e políticas públicas, leciono há mais de 15 anos. Na FGV, eu ministrei agora a matéria de políticas tributárias, que foi extremamente interessante, extremamente envolvente, que se combina muito bem com outras matérias, afinal, nós estamos aqui estudando o governo, políticas públicas, os alunos têm uma excelente formação em análise econômica, em economia, então nós tivemos a oportunidade de nos dedicar um pouco a entender, né, como são conformados os recursos do Estado e como que na arrecadação o Estado pratica importantes políticas públicas com grande impacto social. Então, a turma se envolveu, eu pude observar que muitos mudaram a perspectiva, né, que tinham da tributação no Brasil. Nós fizemos também estudo comparado internacional e a turma gostou muito da matéria, inclusive a avaliação foi excelente, né? E eu acho que foi bastante construtivo. E eu queria até aproveitar para aqui, se não responder totalmente, mas comentar uma pergunta do Francisco Pinilla, como que, né, o mestrado se conecta com o mercado de trabalho para quem não é servidor, né? Na verdade, são, né, diversas interfaces, uma formação excelente, e especialmente na minha disciplina, quer dizer, entender como o Estado arrecada, como o Estado tributa, é importante para o Estado, é importante para o cidadão e é muito importante, né, para as empresas, para o mercado de trabalho. Então, acho que há muitas interseções e o curso promove pela sua diversidade, né, pela formação diferente dos professores, pela perspectiva de temas que podem ser estudados, ultrapassem muito, né, o interesse exclusivo de quem é servidor público. Então, isso que eu queria dizer, muito feliz de estar aqui com os professores, com os alunos. Como os demais professores, gosto muito da docência, gosto muito dos meus colegas professores e adoro alunos, é sempre uma alegria estar aqui com vocês. Muito obrigada. Obrigado, professora. Vou passar aqui, então. Nós também temos o professor Marco Teixeira, doutor pela PUC de São Paulo, o Marcos Valadão, PhD pela Southern Methodist University, o professor Nelson Barbosa Filho, doutor pela New School for Social Research. Professor Valadão, se puder dar uma contribuição aqui para o nosso Open Day. Obrigado pela palavra, professor Tabaque. Boa noite a todos e todas. Vocês estão vendo a foto aí da apresentação, um pouco diferente da foto, da aparência que está na tela. Tem alguns anos aí de diferença, né? Não. Essa foto aí foi quando eu comecei a carreira acadêmica, digamos assim, como professor, então tem algum tempinho. É por isso essa... Mas eu ainda me pareço um pouco com ela, eu creio. Bom, minha formação... Marcos, está na moda. Sim? Aí a gente colocar aí foto de quando era bebê também. Isso é quase lá. Eu tenho formação em engenharia e também em direito, mas a minha atuação é na área do direito. E tenho um doutorado na Southern Methodist University e mestrado em direito pela UNB e também estudo de pós-doutorados na UNB. A minha área de atuação profissional por muito tempo, hoje eu sou aposentado do serviço público, foi muito tempo em políticas públicas, também na área de tributação, participando de propostas de reforma tributária, e também na área de política internacional. Na academia eu sempre trabalhei e pesquisei essas áreas. Atualmente eu tenho uma pesquisa bem direcionada em rede relacionada à tributação do tabaco, o efeito, inclusive, das reformas tributárias na tributação do tabaco, com uma política pública
implementada no Brasil há muito tempo e que é constantemente sujeita a reanálise. Então, a gente trabalha a pesquisa efetiva sobre isso, publicando alguns trabalhos. Eu também tenho um grupo de pesquisa sobre a parte tributária da Constituição, inclusive a interação que tem com políticas públicas. Há uma discussão, na verdade, muito forte sobre essa interação, né? O papel do judiciário na redirecionamento ou correção de rumos e políticas públicas são temas importantes para discutir. Atualmente, a minha disciplina é relacionada à decisão baseada em evidências. O professor Tabaque já colocou isso bem, outros colegas colocaram. Diversas metodologias e abordagens para poder identificar os efeitos, a efetividade das políticas. Isso deve, para se implementar ou não, isso deve ser feito, uma boa política deve ser feita, a decisão tomada com base em evidências, que tem toda uma estrutura metodológica por trás. Então, a gente trabalha esses temas aqui na PPG e estamos aí aguardando os senhores, senhoras, para começar o novo semestre. Sejam todos bem-vindos. Muito obrigado. Estamos aqui também, alguma pergunta mais específica que quiserem fazer, à vontade. Obrigado. Obrigado, professor. Vou continuar aqui. Nós temos o professor Ricardo Gomes, PhD pela Georgia State University, a professora Tássia Cruz, PhD pela Universidade de Stanford, e o professor Weber, PhD pela Universidade de Brasília, com período sanduíche na Universidade de Harvard. Professora Tássia, passa a palavra. Olá, boa noite a todos. É um prazer estar aqui falando mais para uma nova turma, potencial turma para o mestrado da EPPG. Eu sou professora da EPPG de Brasília e também atuo no CEIP, no Centro de Políticas Educacionais da FGV-BAP. E sou economista da educação, como está aqui no slide, sou PhD pela Universidade de Stanford, também fiz meu mestrado na Universidade de Stanford em economia, então sou economista que trabalha com a área da educação. Então, vou falar bem rapidinho o que é a economia da educação, né? A economia da educação traz esse referencial metodológico, teórico, da microeconomia aplicada à educação. Então, eu dou essa disciplina de economia da educação no mestrado da PPG, o qual a gente discute, né, a teoria do capital humano, como que a economia vê a importância da educação e as decisões relacionadas à educação, à produtividade. E aí a gente entra em questões de política educacional, especificamente, né, financiamento da educação, quais são as questões relacionadas ao financiamento da educação. Os economistas da educação trouxeram para o debate de política educacional, a importância da primeira infância, de investimentos na primeira infância, então a gente discute isso, questões socioemocionais, a importância dela tanto para a educação como para a produtividade, depois que os indivíduos se formam. Então, a gente vai falar bastante disso nas disciplinas de economia da educação, e essa é basicamente a área que eu estudo. Tenho estudos relacionados ao Fundeb, à política de mínimo constitucional, que é dedicado à educação, e também agora, trabalhando com o CEIP, trabalho bastante com a questão de formação de gestores educacionais e como que é um perfil de um gestor de qualidade para a política educacional, quais são as habilidades e estudos nessa área. Então, convido todos que a gente, nas turmas que hoje estão na EPPG cursando mestrado, tem alunos que são secretários de educação, que trabalham na área de política educacional de forma direta ou de forma indireta, e se você tem esse interesse na área de política educacional, eu convido para fazer esse mestrado. Acho que você tem um grande leque, como vocês viram aqui, de professores que acrescentam a sua formação. Então, é isso. Obrigada. Obrigado, professor. Bom, meu nome é Weber, muito boa noite a todos, é um prazer estar aqui recebendo a nossa próxima turma, né, na nossa escola aqui em Brasília. E, como mencionado pelo professor Júlio César, né, eu sou o solista aqui da nossa escola
na área de meio ambiente e saúde pública, né? Então, basicamente, o que eu tenho feito nos últimos anos é a interface dessas duas áreas, né? A relação entre meio ambiente, questões ambientais e saúde pública. Especificamente, eu definiria os meus temas de pesquisa em 3 grandes grupos, né, que são grupos encadeados, né, muitas das vezes eu passo pelo primeiro grupo, logo em seguida, com os resultados do primeiro grupo, eu vou para o segundo e assim para o terceiro. O que basicamente eu faço no primeiro grupo, eu aplico alguns modelos estatísticos, modelos de análise de dados. Sobretudo, hoje a gente tem esses modelos modernos, né, que a gente utiliza Big Data, Machine Learning, todas essas técnicas. Então, são esses modelos que eu tenho focado, que tenho aplicado atualmente, para avaliar questões ambientais, né, questões ambientais de várias temáticas, incluindo poluição do ar, recursos hídricos, planejamento urbano, incêndios florestais, áreas verdes, clima, várias temáticas ambientais, né? Então, em decorrência dos resultados que eu obtenho dessa primeira etapa, eu vou para a segunda etapa, onde eu tenho o interesse de investigar qual que é o impacto dessas relações, dessas questões ambientais na saúde humana, né? Por exemplo, qual que é o impacto das queimadas que a gente tem no Brasil, né? Um problema tão sério, como o professor Benjamin mencionou no começo. Nós aqui estamos interessados, observando os problemas que a gente tem no mundo, né? Então, ultimamente, eu tenho observado muitos problemas que a gente tem no Brasil e as queimadas são um dos problemas sérios. E aí, nessa segunda etapa, eu verifico, por exemplo, o impacto das queimadas na saúde humana das pessoas, né? E na terceira etapa, com o resultado de todas essas etapas prévias, qual tipo de política pública a gente pode estar aplicando para estar remediando, né, minimizando esses impactos da relação entre meio ambiente e saúde pública. E, especificamente para essa terceira etapa, eu tenho utilizado modelos multicriteriais de apoio à tomada de decisão, o que é uma ferramenta robusta e que nos ajuda muito a estar entendendo melhor essas relações nesse contexto. E, atualmente, para vocês entenderem melhor como eu estou aplicando estou desenvolvendo meus estudos nessas 3 temáticas, atualmente eu estou desenvolvendo alguns estudos, um deles inclui os estudos de queimadas no Brasil, né? E uma outra área que eu estou tendo interesse também, já estou desenvolvendo alguns estudos, estou estudando, por exemplo, inclusive uma aluna de mestrado aqui no nosso curso, que eu estou orientando, e ela está estudando qual que é o impacto, a relação entre a qualidade ambiental das escolas aqui no Distrito Federal e a nota que os alunos tiram. Por exemplo, a gente está tentando responder perguntas do tipo: será que as escolas aqui no Distrito Federal estão localizadas em áreas mais limpas, em áreas com parques ao redor, em áreas verdes? Será que os alunos dessas escolas tendem a tirar melhores notas que os alunos de escolas em áreas mais movimentadas, com tráfego de veículos, que não tem muito parque, todas essas coisas? E, então, este é um outro estudo, né, que eu estou desenvolvendo atualmente. E é um prazer para aqueles que têm interesse em qualquer uma dessas áreas, será um prazer estar trabalhando com vocês, mas não só comigo também. Nós temos aqui um grupo enorme, multidisciplinar, solistas, né, como mencionado pelo professor Júlio César, cada um trabalhando na sua área. Tenho certeza que vocês vão encontrar um tema interessante que qualquer um desses professores vão estar apoiando e estar trabalhando com vocês. Obrigado. Obrigado, professor Weber. Então, com isso, vocês viram, né, um grande grupo de professores. Nós já temos mais professores chegando aí na IPPG. A gente está sempre buscando novos talentos para virem colaborar e contribuir para a equipe de professores, justamente para poder oferecer um grande leque de opções e discussões que os alunos possam ter. Então, a gente vai falar agora só rapidamente sobre alguns alunos nossos. Só rapidamente, professor Benjamin. Sim. Eu queria só fazer um complemento, né? Só de um ponto aí, por exemplo, o professor Gil, ele não mencionou, né? Mas na área de economia tem a American Economic Review e Econométrica, que são revistas que você publica uma vez na vida e é um prestígio enorme para qualquer pesquisador.
professor Gil já publicou 4 vezes, né? 2 na American Economic Review, 2 na Econométrica. Ele é um dos teóricos mais que tem mais destacados aqui do país, né? Do Brasil. Então, só para acrescentar isso. O professor Weber também, ele atuou muito no exterior, né? Já saiu logo depois do doutorado, foi para o Canadá, depois estava em Harvard como pesquisador, e aí ele voltou para cá porque disse que tinha que se dedicar ao Brasil e ajudar o Brasil a ser melhor governado. Então, temos essas pessoas excepcionais que, às vezes, elas esquecem de falar esses detalhes, eu só queria acrescentar isso. Obrigado, professor Benjamin. Obrigado, professor. Acho que isso contribui bastante aí para mostrar a excelência aí do quadro docente e o potencial, né, que os alunos vão ter de virem colaborar com a gente, virem participar aí desses cursos e aprender um pouco com esses professores, até haver um pouco de interação, né? A gente aprende também muito com os nossos alunos, que muitos são muito dedicados, né? Eu esqueci de falar, desculpa, a última interrupção, professor Benjamin. O professor Nelson Barbosa, ele foi ministro do Planejamento, ele foi ministro da Economia também, né? Só para relembrar, é uma pessoa que tem grandes contribuições e grande entendimento da política nacional também. Obrigado, professor Benjamin. Obrigado. Eu queria passar a palavra para o Guilherme, né? Nosso aluno que está aqui nos acompanhando. Queria que ele falasse um pouco aí da experiência que ele teve no curso. Boa noite a todos, os alunos e os professores. Depois do currículo de todos os professores, o meu é ser aluno, basicamente. Não tem nem como chegar perto. Só para entenderem um pouquinho de como eu cheguei no curso, acho que é interessante falar. Eu sou da aeronáutica, sou oficial, estou no posto de major, já tenho mais de 20 anos de aeronáutica, e tenho formação na área do direito também. Fiz na Universidade Federal do Amazonas o curso. Discuti um pouco na época com o professor Kondo, tive algumas das dúvidas que os alunos estão tendo aqui, de como se aplica. Eu acho que hoje está até mais fácil de falar de política pública do que algum tempo atrás, porque a gente tem todo dia especialistas, vários especialistas, ou que se dizem especialistas, tratando de política pública em todos os rincões do Brasil, em cada cidade tem um. E a gente consegue ver claramente como é que é um assunto que permeia todos os níveis da sociedade e às vezes a gente não para pensar, quer seja público, privado, como é que uma política pública bem ou mal feita vai impactar no funcionamento de uma empresa ou de uma loja ou de uma área comercial. Então, ter esse conhecimento agrega em qualquer nível. Para mim, ajudou muito e foi o que me chamou a atenção, não só a qualidade dos professores, que concordo com o professor Kondo, que são bastante humildes. A gente pode ver durante o curso a qualidade do ensino e a quantidade de bagagem que eles possuem. E falo por mim e por outros colegas, tenho certeza que podem atestar isso, mas também pela ementa, pelo direcionamento que a gente tem das matérias que a gente vê ao longo do curso. E eu, como militar de formação, a gente caminha ali ao longo da carreira para assumir funções de gestor público mais para frente. Então, essas ferramentas, como o professor Kondo falou, na parte pública, a tomada de decisão, a teoria dos jogos, cada uma tinha um link ali, algum pedacinho, que, de certa forma, contribuiu para mim, no meu dia a dia, a parte da argumentação, de você formular que não uma política pública, mas um processo decisório para gerir uma verba pública, ou isso pode se replicar em uma empresa, que assim seja, que a gente tem alunos que são empresários, tem alunos dos diversos setores, legislativo, judiciário, é bem eclético, as turmas são bem ecléticas. Então, acho que, nesse sentido, fica bem fácil falar que a política pública permeia todos os meios. E o professor Benjamin, professor Tabaque comentou, ele é meu orientador. Eu tive a oportunidade de, na primeira matéria, me identificar com o tema, então acabei usando a parte da economia comportamental para falar um pouco do processo decisório militar. A gente fez uma pesquisa, eu tive todo o apoio dele e de outros professores para conduzir a pesquisa, e a gente encontrou alguns resultados bem interessantes em como alguns viés comportamentais influenciam na tomada de decisão de oficiais nos postos mais avançados da carreira, e discute algumas questões do que pode ser feito para melhorar. E assim como eu me identifiquei, é um nicho bem específico, vários alunos, vários companheiros se identificaram em diversas áreas e foram construindo essa ideia junto com cada
professor, orientador, de forma a tentar ou resolver um problema ou mitigar alguma solução mal feita, enfim. Diria que é bem interessante, cada qual teve a sua percepção e a sua construção, mas todos nós, a minha turma é a primeira, a gente já está finalizando aí o segundo ano, então a gente está conseguindo chegar lá, não é impossível. Digo aos senhores que dedicação ali, um pouquinho de esforço da parte dos senhores vai trazer um retorno bem interessante, tanto para a carreira profissional quanto pessoal. E eu já tive a oportunidade de comentar com outros alunos e o que eu sempre digo é que se existe um resquício de dúvida, vale a pena tentar, porque depois ficar pensando, podia ter feito, não resolve. Então, acho que e é difícil ver alguém, a não ser que tenha algum impedimento, foi difícil ver algum aluno que começou e não quis terminar, porque realmente a gente vai se apaixonando por cada matéria, vai se identificando com o professor, com a matéria, com aquelas características do que a gente está buscando, e vai construindo aquele pedacinho da carreira, ou aquele plus pessoal que alguns procuram. Então, acho que vale a pena dar esse passo inicial. E agradecer a oportunidade de estar falando com os senhores, acho que é um momento de decisão, e fico aqui à disposição também para alguma dúvida um pouco mais direcionada, mas reforço aqui que se alguém tiver alguma dúvida, tente, pelo menos tentar ali, e depois, não, realmente não é o que eu queria, mas eu não vi, então acho que a tentativa vale a pena, e os senhores vão ver que a equipe está lá, e não só os professores, mas também a equipe de apoio, que é fantástica, tudo que a gente precisou, e a gente passou por uma pandemia no meio do curso, então a gente teve que migrar para a versão online e tudo, a gente não teve perdas durante o curso, muito pelo contrário. Então, acho que toda a equipe da FGV faz valer a pena os senhores pelo menos tentarem, para quem tiver dúvida. Quem não tiver, pode ter certeza que vai ser feliz. Acho que é isso, professor. Obrigado mais uma vez e boa noite. Muito obrigado. Nós temos aqui um vídeo de um aluno também, que vai falar um pouco para vocês. Vou passar o vídeo aqui. Eu sou Israel Batista, conhecido como Professor Israel aqui em Brasília. Eu sou deputado federal e eu escolhi fazer o curso, o mestrado em Políticas Públicas e Governo da FGV aqui de Brasília, o EPPG-FGV. E o curso tem como diferencial, sem sombra de dúvida, a qualidade do corpo docente. Os professores são muito bons, têm uma formação acadêmica muito robusta, mas além dessa formação acadêmica, eles conseguem vincular todos esses estudos à realidade prática. Então, eu consigo utilizar o que eu estou aprendendo no mestrado no meu dia a dia como parlamentar, no meu dia a dia como um gestor de políticas públicas também, porque o parlamentar acaba sendo, né, como fiscalizador do poder público e assim por diante. Então, o curso faz muito sentido para mim no meu cotidiano, no meu dia a dia de trabalho. Os impactos na minha carreira são muito notados, porque a qualidade das minhas intervenções no Congresso Nacional aumentou bastante, a capacidade de participar de debates de maneira qualificada ficou evidenciada entre os meus pares, né? E para mim esse é um impacto muito importante na minha carreira política. E eu gostaria de abordar também o fato de que o curso consegue concentrar as aulas num único dia da semana e ao mesmo tempo ser robusto, sólido, né? Muito qualificado. Então, eu estou muito satisfeito por fazer o curso o mestrado em Políticas Públicas e Governo na FGV Brasília. Eu trago mais um depoimento de um aluno. Olá, pessoal. Meu nome é Anderson Brito. Eu sou aluno do mestrado em Políticas Públicas e Governo da Escola de Políticas Públicas e Governo da Fundação Getúlio Vargas, em Brasília. A minha escolha do curso, ela se deu na perspectiva do mesmo estar voltado para a formação de competências acadêmicas, políticas e de técnicas necessárias para a produção, formulação e avaliação de políticas públicas
no contexto da política brasileira. O grande diferencial do mestrado desse curso, ele se dá pelo corpo docente altamente qualificado, bem como a disposição da biblioteca virtual que nós, mestrandos, temos acesso. Eu pretendo, ao término do curso, ser uma grande liderança do futuro na área de avaliação e monitoramento de políticas públicas dentro das diversas áreas do governo. Com isso, a gente viu 3 depoimentos de alunos, depoimentos importantes. O objetivo aqui do nosso programa é formar mestres com esse domínio amplo de ciências sociais, políticas, de modo a fazer com que essa ação governamental consiga atingir os objetivos da sociedade. A ideia é ter acesso e domínio da administração pública, bem como de economia, para que você possa analisar a política pública de forma ampla. E a gente inclui também o direito, como a gente pode perceber. Falando aqui rapidamente sobre o processo seletivo, nós temos a primeira fase, que é enviar uma carta de apresentação. A carta de apresentação ela é enviada na página de inscrição até dia 24, e na segunda fase teremos algumas entrevistas com duração de aproximadamente 15 minutos via Zoom. A primeira fase, então, ocorre até dia 24/6, até às 18 horas, a convocação para entrevista no dia 2 de julho, e as entrevistas já estão agendadas. Então, a gente tem as entrevistas de 5 a 7, divulgação do resultado final, e a ideia é que as aulas devem começar no início de agosto. Pode ser que haja algum tipo de mudança no calendário, mas tudo que qualquer alteração será comunicado a todos os participantes do processo seletivo. Uma coisa importante, nós temos o WhatsApp do mestrado. Então, o nosso WhatsApp é esse aqui, é 61-99802-9247. Nós temos os telefones do mestrado. O e-mail do mestrado é mppg@fgv.br. Eu sou coordenador. Precisando tirar qualquer dúvida sobre o processo seletivo, vocês podem mandar e-mail diretamente para a coordenação, pode mandar e-mail para mim, pode mandar e-mail para o MPPG, ou podem até entrar em contato via WhatsApp com o programa. Acho que é importante, no caso do WhatsApp, as respostas tendem a ser mais rápidas. Mas vocês têm todos esses canais de comunicação, então, se alguém precisar tirar dúvidas, precisar discutir algum elemento adicional do processo seletivo, fique à vontade, nos procurem, nós estamos à disposição. Nós temos aqui colaboradores do mestrado, analistas do mestrado, a Júlia Rios, a Camila, que nos ajudam bastante. Então, vocês também podem entrar em contato com elas via WhatsApp ou e-mail da coordenação, que a gente vai agendar. A gente pode, inclusive, agendar uma discussão, uma conversa, para tirar eventuais dúvidas. Professor Tabac, tem algumas perguntas aí no Q&A. Sim. Só estava terminando aqui. Eu acho que a primeira pergunta é essa de continuar online caso voltem as aulas presenciais. O próximo semestre, ele deve continuar online. Ou seja, a depender do ritmo, né, do processo de vacinação, é possível que alguma outra aula possa vir a ser oferecida no formato presencial, mas também será oferecida no formato online. Então, é o que a gente chama de aulas híbridas. Então, sim, a gente deve continuar aí na modalidade online neste ano. A pergunta do Maurício: em caso de interesse de continuidade para doutorado, é possível o aproveitamento de créditos? Sim, ou seja, a maioria das escolas que você vai pleitear o doutorado, você consegue aproveitar as disciplinas que você fez no mestrado. Então, isso vale, em geral, para qualquer escola. Você só tem que verificar quais escolas você teria interesse em fazer o doutorado. O nosso objetivo aqui, em algum momento, abrir um doutorado aqui mesmo na nossa própria escola. No nosso caso, o aproveitamento seria, obviamente, imediato. Em outras escolas, o aproveitamento vai depender
das regras que essas outras escolas têm. Mas, a priori, em geral, né, é possível aproveitar. A pergunta do Francisco, eu acho que a Lisiane respondeu, começou a responder essa pergunta, eu acho que foi exatamente isso, ou seja, nós temos muitos alunos que não são servidores públicos, ou seja, eles são preocupados com questões públicas, por exemplo, eles lidam de alguma forma com o setor público, querem conhecer um pouco políticas públicas. Nós temos alunos que estão ingressando agora no mercado de trabalho, então são alunos novos que estão começando a pensar, e isso vai ser muito útil para discutir questões de políticas públicas, questões de governo, mas não necessariamente, por exemplo, pessoas que trabalham em organizações não governamentais ou trabalham até mesmo no setor privado. Nós temos alunos que trabalham em empresas privadas, que lidam com o setor público em uma série de situações. Todos eles aproveitam bastante o mestrado. Então, não é um curso apenas para servidores públicos, não. Sim. Aí é um nicho de mercado que é a interface do setor corporativo com o setor público no desenho de políticas públicas, na discussão de políticas públicas. Não é uma coisa assim exclusiva do profissional do serviço público. Então, especialmente as corporações maiores atuam também de forma coordenada nesses setores. Então, eles precisam de pessoas lá dentro que conhecem essas técnicas, que conhecem como se desenvolve uma política pública e tem essas experiências também. Então, isso coexiste normalmente no mercado. Exatamente. E nós temos mais uma pergunta, né? As disciplinas cursadas com aluno adulto são aproveitadas no mestrado? São. Então, se precisar de tirar dúvidas sobre isso, basta olhar lá nos nossos e-mails, basta mandar e-mail que a gente passa aí todas as informações. As informações, em geral, estão na nossa página, no nosso site da IPPG. Hoje, o site está bem tranquilo, basta digitar IPPG-FGV, que ele já vai te dar direto o link da escola em algum provedor aí de buscas, né? Mas, sim, você consegue aproveitar as disciplinas. Professor Tabac, só nessa questão do mercado, eu queria só acrescentar que uma das grandes vantagens de você estudar numa escola como a IPPG ou numa rede como a Fundação Getúlio Vargas é a rede de contatos que você cria ao você conhecer professores que têm redes de contatos assim pelo mundo todo. Os próprios alunos têm muitas redes de contato, as nossas parcerias e os programas conjuntos que nós organizamos também criam outras oportunidades. Você vai descobrir que existem muitas oportunidades de você trabalhar em diferentes setores, nas ONGs, ou seja, em organizações internacionais. Tá? Então, existe uma ampla gama de oportunidades aí ao momento que você começa a interagir com seus colegas e professores aqui na escola. Tá? Obrigado, professor. É isso mesmo. Eu acho que é um bom ponto. Nós temos mais uma pergunta aqui da Ana Paula. Ela pergunta a escolha ou aproximação com o professor orientador, né? Bom, a priori, os professores todos, você consegue entrar na página da escola, verificar os e-mails de cada um, pode conversar com os professores diretamente. O que a gente faz aqui no mestrado é, depois de 6 meses de curso, a gente conversa com os alunos, quais são os temas que eles têm interesse, e a gente faz, então, o casamento, né? Olha, esse tema, o ideal seria esse ou esse outro professor. Então, aí o aluno vai escolher dentro de um determinado... É mais vinculado com temas, né? Então, dependendo do tema que tem mais interesse, a gente aloca o aluno com aquele professor. Quando os dois conversam, tem uma aproximação, em geral, a gente já reserva, então, aquele aluno para aquele professor, porque aquele tema interessa muito ao professor. E, com isso, as dissertações acabam sendo mais robustas, mais interessantes, porque aí o aluno pode aprender bastante com aquele professor, uma vez que ele tem um domínio daquela área. Então, essa que é a lógica assim, de alocação. Acho que eles já estão querendo escolher os orientadores aqui. Mas é fácil escolher os orientadores. Por exemplo, quer estudar determinado assunto. Ela gostou do assunto que você está discutindo, que você apresentou.
já está feita uma alocação natural, em termos de assunto, né, em termos de tema. Também, para quem tiver alguma dúvida, na página também tem o link do nosso currículo Lattes, que lá estão vinculados os projetos que estão em andamento, os projetos que já foram desenvolvidos e as nossas publicações mais recentes. Isso também dá um bom indicativo sobre que área cada um de nós, cada um dos professores atua. É isso que eu ia falar, professor Tabac, lembrar o pessoal que nem todo mundo... foi muito boa essa intervenção do professor Lisandro, só detalhar um pouco mais, talvez fosse o caso até de indicar ao pessoal aí o que é a plataforma Lattes, só você colocar no Google, plataforma Lattes, e lá você acessa o currículo de todos os pesquisadores, etc., e aí, com isso, você, como disse o professor Lisandro, você conhece mais de uma forma mais profunda, né? O que cada professor faz, etc. Tem fazendo, tem interesse. Acho que, nesse ponto, professor Júlio, acho que a Júlia pode tirar dúvida, mas na nossa página deve já dar o link direto para a página da plataforma Lattes, tá? Então, é só entrar na nossa página, olhar os nomes dos professores e já vai automaticamente. Bom, é isso. A gente está, então, próximo do fim. Eu acho que tem uma última pergunta aqui, perguntando sobre questões de bolsa. Eu acho que ele está dizendo aqui que atrasou. No início aqui eu falei um pouco sobre isso, mas a ideia é que, na eventualidade da pessoa precisar de algum tipo de bolsa, ela entra com um pedido junto à IPPG, que vai ser analisado. Então, e aí vai ser analisado. Mas você pode mandar mensagem para o mppg@fgvp.br, que a gente passa mais informações sobre esse pedido. Como é que funciona? Toda a dinâmica desse processo. Bom, com isso a gente, então, estou vendo aqui que não temos mais perguntas, conseguimos responder todas. Agradeço aí a todos que participaram, agradeço aí nossos candidatos, agradeço aos professores, né? Vocês viram, tem uma equipe aqui bastante, quase que genial, vocês vão poder ter orientações das mais diversas sobre basicamente todos os temas que envolvam políticas públicas e governo. Uma equipe assim super qualificada que vai poder ajudar a desenvolver pesquisas de alto nível, vai poder ajudar a responder perguntas interessantes, lembrando sempre com o estado da arte, ou seja, sempre com ideias novas, ou seja, realmente contribuindo aí para o debate que a gente está precisando cada vez mais de um debate bem qualificado para que a gente possa construir um país mais desenvolvido. Agradeço a todos. Professor Kondo, quer falar mais alguma coisa aí como diretor, quiser fazer o nosso encerramento? Se algum colega quiser fazer algum comentário final, para a gente poder encerrar. Eu só queria agradecer a presença aí de todos, do Guilherme, dos outros alunos que também fizeram a gravação, né? De todos os professores que vieram aqui à noite e deram a sua contribuição. E estamos aí aguardando aí a presença de vocês, tá? Qualquer dificuldade que vocês tiverem, a nossa equipe de apoio resolve todos os problemas, viabilizamos pequenas dificuldades, então não se preocupem, venha aqui para estudar conosco e ajudar a transformar o país. Muito obrigado. Obrigado, professor. Então a gente encerra aí. Obrigado a todos. Obrigada. Obrigado a todos. Boa noite. Obrigada, boa noite. Boa noite. Boa noite. a todos. Tudo de bom a todos.